Tudo bem, pessoal? E para que os vídeos não fiquem muito grandes, nós estamos fazendo em partes, tá? Essa segunda parte, continuação, depois vai embora e tem muita coisa pra gente ver. Se inscreve, dá teu like, passa pros amigos, pros inimigos, já sabe como é que é o esquema. Se quiser ajuda a gente, o Pix tá aqui embaixo, dá uma força, tá ok? Conforme nós falamos anteriormente, tem muita coisa pra ser tratada. Tratamos do marco temporal, tratamos do diesel e agora nós vamos falar de coisas bem importantes. Vamos ao vídeo. E essa primeira informação vai direto pros xenofóbicos e pros compradores das narrativas estadunidenses. É que a China vai causar uma grande inflação incontrolável no mercado mundial de semicondutores, tá? Pequim impõe restrições severas às vendas no estrangeiro do galho e do germânio, invocando a segurança nacional. Vai ficar feio para a América, vai ficar feio para muita gente. A China é responsável pela produção de cerca de 80% do galho e cerca de 60% do germânio do mundo. De acordo com a Critical Role Materials Alliance, essa crise já começou, porque a China não vendeu nada no mês passado, nada no mês de agosto e setembro para os Estados Unidos, nem para nenhum país. Como é que eles vão produzir? Em julho, Pequim disse que os dois elementos que são usados numa variedade enorme de produtos, incluindo chip para computadores, painéis solares, estariam sujeitos a controle de exportação para proteger a segurança dos interesses nacionais do país. Essa medida veio acentuar uma guerra tecnológica com os Estados Unidos sobre quem tem acesso à tecnologia avançada de fabrico de chips. São matérias-primas essenciais para a produção do produto. Com isso, nós vamos ter uma alta de preço de smartphones, de carros autônomos e até da fabricação de armas. Mas fiquem tranquilos, os Estados Unidos vão se dar bem porque eles são danados, eles são bons, eles têm o Rambo, eles têm o Braddock, eles têm aquele cara, o Maverick, pois os caras, eles são sensacionais, tem até o Capitão América, né? O problema é que a China quer quebrar os Estados Unidos, porque ela sabe que não pode deixar os Estados Unidos continuarem fazendo o que andam fazendo por aí. Mas há um dilema nisso, ela precisa criar outros mercados consumidores, porque quando ela quebrar o dólar, e vai quebrar, ela tem que vender para alguém. E para quem será? Por isso que ela está investindo tanto na África, tanto na parte oriental. A China não quer guerra, vai agir na economia. Quem quer guerra são os Estados Unidos. A China não quer. E se os amiguinhos do Norte conseguirem arrastar a China para uma guerra, podem ter certeza que é a última que eles vão participar. Vai ser a última guerra dos Estados Unidos. O que as pessoas não entendem é que enquanto você fabrica dinheiro e os outros acreditam na sua produção de notas, você sempre vai ser rico. A Inglaterra era. Daí, com a Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods, substituíram a libra pelo dólar. Daí veio um dos grandes golpes. Acabaram com o lastro do ouro. Depois inventaram o petrodólar e a absurda ideia do lastro do petróleo que estava no solo da Arábia Saudita. Só que esse também não existe mais. A Arábia pulou para o lado da Rússia, está no colo dos BRICS. Você já notou que as crises mundiais eram de 20 em 20 anos, depois passaram a ser de 7 em 7 e agora estão sendo quase de 4 em 4. Por que será? Seria porque 80% dos dólares que circulam no mundo hoje foram impressos após 2020? 80% dos dólares que estão em circulação, 80% foram produzidos nos últimos 3 anos. Mas aí eu te pergunto, o que foi produzido de riqueza nos últimos 3 anos nos Estados Unidos que justifique que o dólar tenha o mesmo valor, ou mesmo que suba de valor, tendo esse papel pintado voando por aí? Me explica. Uma dívida externa de 33 trilhões, eles imprimindo dinheiro à vontade e o dólar ainda sobe? Ou será que é o real que está indo pro buraco e eles não querem te falar a verdade? Mas tem coisa pior. O que está por vir na Europa, a quebradeira, o desemprego em massa, a pobreza, a violência e até guerras civis. Podem esperar. O milagre europeu veio com a matriz energética barata que vinha da Rússia, mas não vem mais. Como é que a BASF vai fazer para produzir o produto dela? Conta para mim. A China entrega tudo mais barato e tem a matriz energética enviada pela Rússia e acabou com a competitividade do mercado europeu. Acabou tudo. Eles vão quebrar. Não há riqueza infinita. Até os recursos naturais se esgotam. Vejam como a Europa não tem nada. Roubou durante anos as Américas e a África. Mas a África não aceita mais essa gracinha e pediu ajuda ao Grupo Wagner. A França vai ter que pagar caro pelo urânio que tirava quase de graça do Níger. E aonde vocês acham que eles, expulsos da África, vão buscar minerais e fontes de combustíveis? Na América. Aqui, na América Latina. Isso aqui, exatamente aqui. O que existe de minerais, fontes energéticas e de produção alimentícia no Reino Unido, na França, na Itália e até mesmo no motor da Europa, na Alemanha? O quê? Eles não produzem nada. Onde é que está a energia e a produção mineral da Europa? Presta atenção nisso que nós estamos mostrando para vocês. Tem gente que acha que a Europa está muito bem.
Então vejam esse post de Portugal, onde mostra que um quarto numa casa com 7 pessoas custa 600 euros para alugar. E se você quiser uma beliche, aí custa só 200, mas eles te dão colchão. E nós estamos falando do subúrbio de Lisboa, não é nas regiões mais valorizadas não é tipo Barra não, é lá no buraco, tá? Mais ou menos por ali. E tem os espertos que compram as mentiras da mídia de que a Europa e os Estados Unidos vão se dar bem. Gente, eu fico vendo essas coisas e eu fico enlouquecido com esses canais de idiotas falando besteira o tempo todo, copiando as informações divulgadas pelo Pentágono. É gente que não conhece história, que não estuda, que não vê e aceita qualquer besteira. A própria Ucrânia foi arrastada para essa carnificina. E o caminhão que vai atropelar o artista viciado que comanda a palhaçada já está na estrada. Ele já cumpriu o papel dele, já fez o que eles queriam. Agora eles largaram ele de mão. Estão largando mesmo. Ainda não foi sentido isso no fronte, mas está chegando. Agora a imprensa comprada, desculpe o pleonasmo, a imprensa sempre é comprada, né? Principalmente a do Brasil, né? É forçada a admitir o que nós dizíamos há anos, há 2 anos nós estamos falando a mesma coisa. E tenta culpar a população europeia e a estadunidense. Mas espera aí, não é democracia? E a democracia não é ouvir o povo? Ou não é? Será que é só façam o que eu mando, calem a boca? Essa democracia woke? Porque eles falam que é democracia, agora não, o povo não quer mais ajudar a Ucrânia. Ué, por que tu não quer? Porque está sentindo na pele, está sentindo o pepino que eles tentaram jogar na Rússia e voltou em cima deles. E vejam o discurso do Darth Vader, do Lloyd Austin, na África. Em solo queniano, de forma arrogante, ele tenta se impor como porta-voz do Império Decadente, visto na África como um inconveniente explorador de discursos, e ele continua dizendo o seguinte: é o efeito da influência russo-chinesa no continente. Listen to what he had to say. Also here to underscore an important point, and that is that Africa matters. It matters profoundly to the shape of the 21st century world. And it matters for our common prosperity and our shared security. And Africa also matters deeply to the United States and to my boss, President Biden. And I can tell you firsthand that the President believes that Africa's success is crucial to all of our futures. The United States is deeply committed to making sure that Africa enjoys all of the protections of the international rules and norms that advance security and prosperity. You know, other countries may see African countries as proxies or even pawns. But we see African nations as partners. The Biden administration believes that the future is being written today in Africa. And we want to move forward together through growing partnerships rooted in mutual cooperation and mutual respect. Our military cooperation with our African partners today is far stronger than it was just a few years ago. We're working to deepen defense relationships that are rooted in equality and mutual respect. We're joining hands with new partners and building new coalitions to oppose aggression and uphold sovereignty. And we're empowering our partners to pursue locally, nationally, and regionally led solutions to the dangers that they face. These threats include violent extremism, piracy, cyber vulnerabilities, and climate disasters. All too often made worse by weak governance and predatory institutions and persistent poverty. So we're determined to work with our valued African partners to develop the capabilities that they need to keep their people safe. So our outstanding U.S. Africa Command, led by General Michael Langley, provides a range of support to our partners in Africa. And that includes professional military education, capacity building, counterterrorism, logistics, and much, much more. You see, Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent.
Africa deserves better than autocrats selling cheap guns and pushing mercenary forces like the Wagner Group or depriving grain from hungry people around the world. É importante informar que essa semana a Rússia apresentou um vídeo da rendição de um militar da OTAN que eles pegaram lá num blindado Leopard. Era o único sobrevivente. E para não morrer, o mercenário desesperado invocou a Convenção de Genebra. Se apresentou como militar regular da Alemanha. Agora, o Lavrov deve perguntar à Alemanha se eles estão na guerra. O artista ucraniano anunciou também que o Abrams, aquele blindado americano que eles dizem que é maravilhoso, pesado pra caramba, como se fosse algo que fosse mudar a guerra, vai chegar lá. Será mais um micro-ondas de 68 toneladas, para poder torrar 4 ou 5 de cada vez. Esses blindados são movidos por uma turbina Honeywell AGT 1500, que aquece tanto que pode ser localizado até por satélite. Resultado, alvos móveis que não conseguem nem alcançar a velocidade de 50 km por hora. E muita gente não entende que há um país que quebra a OTAN só com um movimento. Basta fazer um movimentinho. Deixa a Europa sem combustível de imediato e eleva o preço do barril de petróleo até $400. Sabe quem é esse país? O Irã. É, o Irã. Já pararam para pensar que o Irã tem condições militares e tecnológicas para fechar o estreito de apenas 80 km de largura? É o estreito de Hormuz que eu estou falando. Ele fica entre o Irã e a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita abastece toda a Europa com petróleo e passa por ali. Se o Irã usa seus mísseis para fechar a saída do Golfo Pérsico e a Europa para completamente, o que eles vão fazer? Não tem saída. Mas quem conhece a região vai dizer, não, mas a Arábia Saudita tem saída ali para o Mar Vermelho. Tem, claro que tem. Só que o estreito de Bab el-Mandeb é ainda menor, tem cerca de 28 km de largura, tá? 28 km de largura. E fica entre a República de Djibouti, vizinha da Eritreia, da Etiópia e da Somália, sendo que a outra margem é o Iêmen. Ao norte, o Mar Vermelho tem um canal de Suez, mas não daria vazão, porque ele é muito estreito. As mídias ocidentais mentem o tempo todo, mas agora a CNN está tendo que admitir algumas verdades incontestáveis, mas não tudo. Cadê a invasão gigantesca no Níger? Ninguém fala mais nada, não vão fazer nada. Estão se borrando, tanto os Estados Unidos como a França e toda a OTAN. Saiu da África com o rabo entre as pernas. O grupo Wagner, ó, botou eles para correr. Agora, andam falando numa base estadunidense na Guiana. Vamos voltar aqui para a América então. Se isso acontecer, a Venezuela vai virar a segunda Síria, pode apostar. Até o Brasil terá problemas, porque onde os americanos vão, dá ruim, sempre dá ruim. Presta atenção, onde eles vão para algum lugar, dá M. Não tem jeito, porque eles estabilizam tudo, eles abagunçam tudo. Parece um vírus, tá? Para não falar aquela palavra feia que começa com C, parece um vírus, tá? Vamos voltar um pouquinho na história. Em junho de 1812, 608 mil franceses marcharam contra a Rússia sob o comando de Napoleão. Os russos foram recuando, estrategicamente, recuando, e os próprios russos chegaram a incendiar 70% da sua capital, Moscou, em setembro de 1812. Resultado, dos 680 mil franceses, só chegaram 10 mil à capital. E estavam em estado lastimável, derrotados, desabrigados, famintos, e fugiram da Rússia em dezembro do mesmo ano. As pessoas não entendem que a Rússia já participou de 219 guerras, das quais venceu diretamente 179 e empatou e perdeu outras 40, embora não tenha se recuperado e ganhado outros territórios em guerras subsequentes. Para resumir, o território russo tem 7 fusos horários, olha o tamanho disso, 7 fusos horários. Uma viagem de Moscou a Vladivostok demora mais de uma semana de trem, e de um trem moderno e rápido. Vocês desculpem o barulho, mas aqui do lado, meu vizinho aqui, que é um maldito ladrãozinho da Petrobras, aqueles caras que metem a mão lá, né? Voltou a turma, né? Tá a mesma turminha. Ele, aliás, já tá aí bastante perto, andou meio perdido, perdendo uma grana nos últimos 4 anos, mas já voltou tudo, já tá feliz, tá fazendo obra de novo. Essa porcaria, essa máquina dele não para, é uma barulheira direto. Mas acontece o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, pra vocês terem ideia, de cada 10 soldados alemães, 9 morreram na mão do exército russo, e nós já dissemos aqui. E ainda tem idiota que diz que foram os Estados Unidos que venceram a Grande Guerra. Para essa operação na Ucrânia, eles se prepararam desde agosto de 2000, estocando munição até hoje. São 23 anos estocando munição, porque sabiam que o Ocidente estava indo para cima deles. Acumularam munição há anos, desde que um torpedo do submarino da OTAN afundou o Kursk da Rússia. Por outro lado, a OTAN, com todo o seu identitarismo, escolheram uma menina para falar da estratégia bélica da OTAN. Isso no canal oficial da NATO Express. É inacreditável.
NATO's strategic concept set the alliance overall strategy. It clarifies what our core values are, but also our principles and our tasks. NATO is an alliance of 30 nations protecting 1 billion citizens. So to guide its actions and to drive its political and military adaptation, NATO needs a strategy that assesses the security environment, that explains what the alliance's main tasks and priorities are, and that lays out how we will accomplish them together as allies. That's why we have the strategic concept. Some elements of the 2010 strategic concept, like the central role of the transatlantic bond to our shared security or the importance of upholding our common values, are still relevant. But it is also showing its age, especially since the major changes in the security environment that took place since 2010. Think of the illegal and illegitimate annexation of Crimea and the invasion of eastern Ukraine in 2014 by Russia, the rise of Daesh in the Middle East, the growing rise in strategic competition, and in 2022, Russia's unprovoked, brutal war of aggression against Ukraine. That's why the Allies have decided to have a new strategic concept. They have asked the Secretary General to lead the process to develop the 2022 strategic concept. Strategic concepts are adopted at NATO summits by NATO leaders. Each strategic concept offers a unique opportunity for allies to come together to foster their cohesion, their unity, and their shared understanding of the threats, challenges, and opportunities ahead, and how to best address them together as allies. Strategy is about how we align ends, ways, and means, and in a more complex and contested world, shaping a new strategic concept really gives us more clarity, it gives us more cohesion, and of course it prepares us to tackle the challenges of today and of tomorrow. Vocês viram que loucura? Por que não colocaram general? Uma pessoa que tenha gabarito para poder falar das coisas. Bota essa menina para parecer popular. Ah, que coisa. É brincadeira. Esse negócio, essa cultura woke, isso é uma coisa de louco. Agora vamos voltar a outros assuntos, tá? Essa semana o Putin interrompeu a venda de óleo diesel e gasolina para o Brasil. A gasolina, graças ao regime militar, que alguns chamam de ditadura, ainda pode ser substituído pelo álcool, pelo gás e não vai trazer muito impacto. Mas o que diz respeito ao transporte movido a óleo diesel vai ser muito complicado. As coisas vão encarecer, o transporte vai encarecer, os produtos vão encarecer, o frete vai encarecer, porque o transporte vai ficar muito mais caro por conta do diesel. Mas agora, o mandatário brasileiro do Governo do Amor, que foi à ONU para receber as ordens de como implementar a evolução da política woke aqui no Brasil, mas nem foi convidado para o almoço da Casa Branca, onde foram convidados 30 países, e ele passou a vergonha de nem ser chamado, vai aqui trazer novidades pra gente. Além disso, agora ele recebeu um presentinho do Putin. O mandatário do amor foi a São Petersburgo por ordens da OTAN, dando a desculpa de ouvir a Ucrânia. E por conta disso o Brasil vai viver uma crise muito complicada de óleo diesel, já que doou todo o seu parque de refino petrolífero aos amiguinhos do norte. Áreas de armazenamento, de distribuição, de redistribuição, refinarias como a Landolfo Alves, pelo valor apenas de 10 bilhões, deram a Landolfo Alves por 10 bilhões, que é equivalente a 20% do que ela vai render em 10 anos. E as estruturas físicas, dutos que demoram de 7 a 10 anos para serem preparados, construídos, e os americanos pegaram tudo tranquilo, mole, e vão ficar apenas com o lucro. Mamarão durante todo esse tempo, e o prejuízo de quem é? Do povo brasileiro que pagou por essa porcaria. Mas os incautos de ambos os lados continuam com essas narrativas idiotas de direita e esquerda, de Bolsonaro, de encantador de jumento, de que um é feio, o outro é bonito, o outro é horroroso, o outro é um idiota. E fica essa palhaçada o tempo todo simplesmente para hipnotizar as massas. Vamos ao discurso do Lavrov na ONU, que é muito mais interessante. As palavras duras que ele proferiu e os previstos rachas nessa colcha de retalhos fadada à implosão por interesse antagônico chamada OTAN. Pessoal, vamos se inscrever, dá seu like, deixa sua contribuição aqui, o Pix está aqui embaixo, ajuda a gente. No próximo vídeo nós vamos trazer muita coisa interessante para continuar tudo que a gente está falando aqui, tá ok? Nós vamos falar de coisas interessantíssimas e você não pode perder. Vamos ao discurso do Lavrov na ONU, que é muito mais interessante. É tudo interligado. Um grande abraço.